Queridíssimo Pai, amantíssimo Deus, muito obrigado, Senhor. Não temos palavras para poder agradecer. Nada pode pagar o que o Senhor fez por nós. Nada, Senhor. Não merecemos, mas só podemos dizer: Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo perdão, pela salvação. Obrigado pela misericórdia que tem nos transportado até este dia. Ó Deus, Tu não somente nos salvou naquele dia que deste a Tua vida por nós, mas segue nos salvando continuamente, Senhor. Ó Deus, se não for o Senhor, onde estaria nesse instante tua filha que está presente, teu filho? Onde eu estaria nesse momento, Senhor? Onde estaria meus irmãos? Ó Deus, isso é um milagre, Senhor. Um milagre de tua providência, um milagre, porque tu nos tens amado. Ó Deus, e nessa noite nos reunimos para tomarmos da ceia. E mais do que nunca, Senhor, queremos tomar nessa profunda comunhão, não somente em um gesto, mas que esse gesto aponte para esta comunhão de alma, de espírito, essa comunhão contigo. Pedimos que o Senhor perdoa-nos de todas nossas falhas e nos receba e nos fortaleça e nos conceda vitórias. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Hoje de manhã eu falei, bom dia, igreja. Acho que pedir de novo, né? Mas é bom estar na casa de Deus, é bom estar aqui. E é bom sempre saber que é um povo que... A gente tem um povo atrás da gente que sustenta com as suas orações. E essa é a razão de estarmos ainda por aí. Vocês sabem, acabamos também de chegar ali do Amazonas, tivemos uma boa reunião. E estamos tentando fazer alguma coisa, nós todos, né? Semear, vamos indo, e Deus vai providenciando chamando aqueles que Ele deva chamar. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, sobre a leitura da ceia. Aos vocês da internet, que Deus também seja com cada um. Paulo disse a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sentai-vos. Mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos diante da Santa Ceia. Para mim, particularmente, o culto de ceia é um culto muito importante. Ele pode ter a pregação normal e logo após a Santa Ceia, se toma da ceia. Porque é uma coisa muito importante, nós temos tido isso mês por mês. Porém, a Bíblia não diz que deva ser mês, é quando você tem a oportunidade. Então, quando você tem a oportunidade, você está na cidade, você deva fazer de tudo para estar aí, nunca falhar a Santa Ceia. Então, tome da ceia. E mesmo aqueles que viajam, deveria procurar estar em algum lugar, alguma igreja, irmã que toma da ceia corretamente, porque eu tomo da ceia desde que ela é servida corretamente, com pão asmo, com vinho, com lava-pés. E pastor nenhum é dono da ceia. A ceia pertence àqueles que pertencem a Deus, que são da palavra. Então, a nossa ceia ela é aberta. Qualquer pessoa que é um cristão, uma cristã, não é preciso ser só da mensagem, não. Desde que você viva o melhor que você saiba, é um direito, você pode tomar da ceia conosco, e é um prazer a gente tê-lo conosco nisso aí. A única coisa que nós não podemos, quando não podemos dar a Santa Ceia para alguém, é quando sabemos que esta pessoa está em pecado. É em pecado. O próprio irmão Branham, na mensagem, porque não somos uma denominação, ele diz que não damos a Santa Ceia para alguém que sabemos que está em pecado. Então, isso, antes de dar a ceia, essa pessoa deva fazer o que diz a Bíblia, examinar a si mesma, entende? Se corrigir a si mesma. Essa pessoa simplesmente ela deve fazer a coisa corretamente, porque ela está fazendo diante de Deus. É um testemunho que está dando diante de Deus de que é um cristão, de que é uma cristã e que anda como tal. Agora, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma do pão e beba do cálice. A Santa Ceia, no Velho Testamento, quando Israel tomou da Páscoa, participava ali no deserto, que é um tipo da libertação por Cristo, né? Pelo Cordeiro Pascal, nós vemos que eles andaram, durante 40 anos, não havia nenhum enfermo entre eles. Nós não pregamos ceia como cura divina, mas sabemos que ela é cura divina. Sabemos que ela cura. Entende? E Jesus também, sabemos que a Escritura diz, para que a pessoa não tome indignamente, porque se tomar indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Quer dizer, a pessoa está fazendo uma coisa que ela não é, porque você demonstra que é um cristão, que é uma cristã. Como? Só na fé? Não.
também no seu modo, seu estilo de vida. Um cristão não deve estar fazendo coisas erradas, negociatas erradas, mentiras. Você deve dar um bom testemunho. Não deve estar dando golpe em quem quer que seja. Um cristão deve dar um testemunho limpo, correto, genuíno de Cristo. Você, minha irmã, deve realmente viver corretamente. Como chefe de lares, viva, seja verdadeiros pais, seja verdadeiras mães, seja verdadeiros cristãos diante de vossos filhos, diante da sua esposa, seja um cristão, seja você um exemplo. Diante do seu esposo, do seu lar, seja um verdadeiro exemplo. E, na verdade, seja você um exemplo entre os exemplos aqui. Seja você um exemplo. E quando você deseja ser o exemplo, você não deve basear por A ou B. Não, você tem que olhar por você mesmo. Eu errei porque fulano errou. Eu falhei porque fulano falhou. Não. Se faltou Cristo nela, faltou Cristo nele, faltou Cristo em A, B ou C, mostre em você. Mostre em você, seja você. Porque é você que toma do pão, é você que toma do cálice, é você que se identifica perante os céus. Que você tenha dado uma vida de boa consciência com Deus. Agora, para que uma pessoa tenha uma boa consciência realmente que agrada a Deus, eu creio que é preciso ser uma pessoa nascida de novo, ter o Espírito Santo. A consciência de um ímpio não condena ele em nada, mas Deus, ele não vai te permitir você viver em paz se você não está em ordem. Se você não está em ordem, aquilo fica ali igual uma goteira, pim, pim. Vem uma pregação, a leitura, certas horas trabalhando, às vezes deitado, ali vem, e como uma voz dizendo, você, isso não está bem. Isso não está bem. Veja isso. Veja isso. Nas horas silenciosas, olha isso. Você deva parar. Você deva parar para ouvir essa voz. E deva ir, vai lá, acerte isso. Devolva aquilo. Acerte aquilo outro. Você não foi um cristão. Você não... É preciso ouvir, igreja, essa voz aqui de baixo. Essa voz aqui de baixo. E eu não estou acima de nenhum de vocês. Como um cristão, como um irmão, não estou acima de ninguém. O que está acima é o ministério, mas o ministério não põe a pessoa, mas ser mais cristão e ser livre de certas tentações e problemas dos demais membros do corpo. Eu passo a mesma coisa. Tem coisas que vêm, e aquilo martela, vem. E eu sei, é Deus falando. É Deus nos chamando para um acerto. É isso. E quanto mais você se aprofunda em Deus, mais você vai percebendo o que precisa ser corrigido. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Parece que há uma voz que diz, mais limpeza, mais santidade. E você parte para uma vida de santificação, de consagração. E quem realmente está preocupado em ter uma vida cheia do Espírito Santo e conservar Deus na vida,
é por esse caminho, é por uma vida consagrada, dedicada a Deus. Então, fugir de tudo aquilo que lhe afasta de Deus. A única coisa que afasta um homem ou uma mulher de Deus é o pecado. Isaías 59, verso 1 diz, Deus diz, meus braços não estão encolhidos para não poder abençoar, nem meus ouvidos feridos para não poder vos ouvir, mas os vossos pecados fazem separação. O pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Mas graças a Deus, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Jesus Cristo justo, e o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de quê? De todo, não quase todo. Todo pecado. É o que nos diz a lei das Escrituras, a lei da graça, né? E você deve fazer disso teu escudo. Agora, nunca abusar, nunca andar no perigo. Tem a graça. A graça mal usada, irmãos, é pior do que qualquer coisa que possa haver. Como diz o profeta, a pessoa de pendura tanto na graça, que termina na desgraça. Não abuse nunca da graça. Não pequeis, mas se alguém pecar, aí está o antídoto, né? É o sangue, é Cristo. Amém. Por isso nossas orações são ouvidas, nós somos perdoados. Graças a Deus. Agora, Jesus disse que, como vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também da mesma forma. Como é que você gostaria de que fosse tratada, se você estivesse em uma condição, entende? De necessidade? Você gostaria de que alguém lhe compreendesse? Vamos dizer, aquela mulher que foi apanhada em adultério, foi levada a Jesus, e os seus algozes já levaram suas pedras, e queria envolver Jesus em tudo aquilo. O que aquela mulher estaria disposta a fazer? Se ela pudesse pedir uma chance, se ela pudesse demonstrar o que havia dentro dela, e o mestre olhou para isso. E o mestre disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Se fosse você, meu irmão, em uma situação, minha irmã, em uma situação de erro, como você gostaria que os demais agissem contigo? É simples, Jesus diz, como vós quereis que os homens vos façam, fazei vós da mesma forma. É bem simples, fazei vós da mesma forma. Você quer misericórdia? Então aprenda a usar de misericórdia. Você quer perdão? Aprenda a usar de perdão. Ontem eu ainda falava isso ali em Guatambu, inclusive os irmãos que viajam, nós temos Santa Ceia. Se você viaja domingo, temos ceia ali em Guatambu, todos os sábados antes da nossa ceia, a ceia ali. Se é depois, temos aqui em Nonoai, um domingo após, um sábado após, temos Santa Ceia. Quer dizer, o próximo sábado... É no mesmo sábado depois daqui, Xanxerê também. E também em Xanxerê. Quer dizer, você não fique sem tomar da ceia. A ceia, pelo menos, ela nos mantém assim mais fechado dentro de um compromisso, sabe? Eu penso que tudo que o diabo quer é eliminar. Não vou, e eu não tenho condição hoje. Nunca dê gosto para o diabo, entende? Para o diabo lhe deixar sem uma ceia. Uma vez eu ouvi alguém
brabo em casa. Eu não vou na ceia, isso, aquilo. Problema dela, problema dele, né? E aquilo foi a arma que o diabo usou dali para frente para destruir aquela pessoa. É isso que acontece quando age dessa maneira, vamos dizer, de um homem, de uma pessoa natural. Então, como estávamos falando, certa vez um sargento, muito duro, um militar, né? O soldado chegava atrasado 15 minutos no quartel. Cadeia. 5 minutos, cadeia. 1 minuto, cadeia. Um dia ele chegou 20 minutos. Ele foi lá, assinou a coisa dele, entrou para a grade e trancou. Ele mesmo se trancou. Então, irmãos, o que Jesus disse? Jesus, ele deseja que sejamos misericordiosos. Agora, não, entende? Olha bem, não vamos confundir usar de misericórdia em cobrir pecado, cobrir erro. Quando você perdoa alguém, nós estamos diante da ceia. Eu tenho que falar algumas coisas, estou falando outras, mas tudo vai no caminho para vos ajudar. Quando perdoamos alguém, é como disse Paulo, eu perdoei diante de Deus. Você faça isso de coração, perdoa perante Deus. E nós estamos nesse momento, vamos tomar da ceia, vamos olhar o que ela significa, é o que o Calvário fez por nós. E o que o Calvário fez por nós nos trouxe salvação, nos trouxe perdão, nos trouxe vida. É o que o Calvário fez por nós. Então, devamos olhar neste tocante. Quando você perdoar, faça de coração. Faça diante de Deus. Você está simplesmente enaltecendo o Calvário, como você está fazendo nesta noite, ao tomar. Você está fazendo isto, aplicando na sua vida diária. Faça perante Deus. A palavra Satanás, que significa acusador, né? O diabo tentador e Satanás acusador, é uma coisa assim, um ou outro. Mas tanto faz, é o mesmo, né? Se há uma das coisas que mais fere a Deus, que você mais aborrece, olha bem, mais machuca Deus, é ser um coveiro, uma coveira. Desenterrar. Esse é um trabalho do diabo. Por isso, quando você faz as coisas, faça diante de Deus. Nem que tenha outros problemas, mas trate daqueles outros problemas. Não lance sobre ela ou sobre ele suas falhas. Tem uma coisa mais doída do que a falha da gente ser reativada. Aquilo que foi feito diante de Deus, com sinceridade, com arrependimento, e numa hora de explosão, tudo vem à tona. Eu quero dizer que mais errado termina você que se deixa ser levado por isso. Porque você está pisando no sangue de Cristo, pisando na misericórdia de Deus. Está desfazendo o que Deus fez. Eu digo isso de uma maneira geral, sempre ensinamos isso, porque isso está
é bom lembrar o que significa ceia. Agora, quem é que não tem dificuldades? Quem é que não tem problemas? Dali um pouco, o homem puxa de volta. Aquela vez, homem do céu, você já me perdoou 1000 vezes e não perdoa até agora? Parece que nunca perdoou, porque se lembra é porque não perdoou. Não quer dizer que você esquece, mas você não considera mais aquilo. O que é que você considera? Você tem que considerar o sangue de Cristo que você invocou sobre aquilo. Amém. E quando você respeita isso, irmão, você está respeitando Deus. Você está respeitando a Deus. Mas não teve um arrependimento sincero, ou isso, fulano, beltrano, problema dele, problema dela. Da minha parte, o que eu fiz diante de Deus. É igual uma pessoa, quando ele chega e te pede uma esmola, uma ajuda, ele chega, geralmente, e lhe diz o seguinte: olha, eu vou te dar me dá um dinheirinho aí para mim comprar uma coisa, ou isso, aquilo, eu estou com fome. E você olha, já vê cara de um bebão, né? E sabe que vai beber, sabe que vai. Você não vai dar o dinheiro, está aqui para você beber, ou está aqui para você fazer isso, comprar droga. Não. Ele pediu para comer, você dá para comer. Se ele vai beber, vai fumar, sei lá o que mais, problema dele. Entende? Você não deve evitar, dizer, você não vai comer, não, você vai beber, eu não vou dar. Então, quando uma pessoa lhe vem diante de você, lhe pede perdão de alma, ou mesmo sem alma, o que é que você tem que fazer? Faça de uma maneira escriturística, sincera, você só vai ter vantagem, porque você está fazendo diante de Deus. Você não está perdoando, não está de uma maneira condicional, não. Se o próprio Deus nos perdoa, irmão, de uma maneira incondicional, eu lembro do irmão Green dizendo, nosso Deus é tão maravilhoso. Pedro disse, Senhor, até 7, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? O que disse Jesus? Não digo até 7, mas até 70 vezes 7. E isso é somente uma aplicação, 490 vezes, mas isso é infinito, por dia. Calcula você errar, eu errar contra você, umas 50 vezes por dia. É demais, né? E se eu errar aí umas 100 vezes? Que tal se eu chegar nas 300? E quando Deus é tão bom que quando Ele nos perdoa, é de vez. Dali a 5 minutos, Senhor, para Deus é como se você está chegando a Ele pela primeira vez, não é a segunda vez, não. Senhor, esse pensamento, o sangue de Jesus tem poder, me perdoa, Deus. É a primeira vez que você chega para Ele, mas Senhor, eu cometi isso 1000 vezes hoje. Não é a 1000ª vez que você está errando. Para você pode ser a 1000ª, mas para Deus é a primeira vez, porque o que Ele perdoou. Essa é a forma do nosso Deus. Irmão Green perguntou ao irmão Brana, como é que você sabe que uma pessoa não tem pecado diante de si? Ele diz, quando eu não vejo nada diante dela. Agora, quando eu vejo, eu sei que ela não confessou. Agora, calculo o tipo de gente que vinha ali nas reuniões do profeta. Gente de todo lado, gente de toda maneira, mas as pessoas vinham querendo chegar a Deus. E eu vi o profeta sempre dizer, se você tem alguma coisa a confessar, acertar, antes de vir aqui, acerte aí. Eu não sou culpado se Deus te expõe aqui na frente de todos. E daí, o que acontecia? Por certo, cada um
Acertava. Agora, isso é, às vezes dizem, mas aquele não tem jeito, fulano não tem jeito, Beltrano não tem jeito. Eu sei que só existe um pecado na vida que não tem jeito, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse. E quem blasfema não é o ímpio, é religioso. Entende? Se levantar contra algo que seja Deus fazendo. Então, veja só. Uma vez chegou diante do irmão Branham uma senhora pedindo oração ali, e havia umas 8.000 pessoas, o irmão Green disse que estava presente. E aquela mulher veio pedir oração. Daí o irmão Branham disse, eu já vos disse que não venha aqui sem antes confessar seus pecados a Deus. Eu não sou responsável se ele te repreende. E ele olhou para aquela senhora e disse, o teu problema é que você tem sido infiel ao teu marido. Isso diante de 8.000 pessoas. Podia cair uma agulha ali que se ouvia. Deus não tem que estar pedindo, levando educadamente. Quando expõe, ele põe pelo nome na cara, ele escreveu lá na cara do rei, Mené, Tekel, Fazi, nos dias de Daniel. Deus é Deus. Daí o marido dela, pego de surpresa, né? Estava ali, deu um grito e veio com raiva para cima do púlpito. Quando pôs o pé no púlpito, como algo lhe trancou, o irmão Green que conta, que estava presente. E ele disse, o irmão Branham disse assim, o senhor fulano de tal, chamou o homem pelo nome. O que você disse com tua secretária uma semana atrás? Vai vocês dois lá para trás, lá e acerta vossas vidas. E o culto seguiu. Então, irmãos, nada se oculta ante os olhos de Deus. E se você quer ter uma vida de sucesso, uma vida de vitória, não esconda nada, não dê água para o erro, para espírito errado. Irmãs, viva uma vida cristã, vista decentemente, ande corretamente diante de Deus. Olha hoje em dia, essa coisa aí o espírito feminista. A Bíblia ensina o contrário. Isso não é exemplo para vocês, irmãs. Quando o exemplo é Sara, o exemplo é os santos. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Isso para as feministas é uma blasfêmia. Não, mas para vocês não. Agora a Bíblia também diz, amai vossas esposas, como Jesus amou e morreu por elas. Você morre por ela ou? Será que algum homem diz amém? Agora que é difícil, né? Negar a si mesmo por ela. Negar a si mesmo por ela, morrer por ela, sacrificar por ela. Como Cristo, Paulo diz, a mesma Bíblia que diz para ela ser submissa, diz para que ele não viva para ele, viva para ela. Que bom, né, irmãs? Diga amém, pelo menos. Que bom, né? É a mesma Escrituras. Então, procure pautar a sua vida pelas Escrituras. Não é seguir o modelo aí fora. As meninas não seguiam o modelo aí fora. Vocês, irmãs, vocês, rapazes, nós não temos que seguir modelo das religiões. Nós não temos que seguir modelo de ninguém. O nosso modelo é este, é o modelo da Bíblia. Isto sim, este é o nosso modelo. Não é porque é tempo de moda cumprida, vou viver agora, está tudo bem crente. Conheça você mesmo. Está bem. Eu queria falar rapidamente sobre isso aqui. Quando Jesus disse, tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós.
Certa vez, no tempo da Reforma, nos dias de Lutero, quando o mundo romano, com apoio político de Carlos V, estava para desabar sobre os evangélicos, e estes tentaram se unir para enfrentar o perigo. E no tempo da Reforma houve uma grande divisão no meio dos irmãos. E a grande divisão foi esta: foi a Santa Ceia. Quando Jesus disse: "Isto é o meu corpo". Então Lutero teve uma conferência com Zwinglio, ali dos cantões suíços, né? O reformador daquela região. E Lutero, como é um bom alemão, você sabe, diz que a pessoa mais teimosa que existe é quem teima com o alemão, né? É uma brincadeira, mas sei lá se tem verdade nisso. Diz que o irlandês é pior. Se não fosse a cachaça, eles teriam dominado o mundo. Que bebe bastante. Então, veja vocês. Lutero, antes da discussão, pegou um giz e escreveu assim: "Isto é o meu corpo". Que este foi o grande ponto de diferença no meio dos irmãos. E isso implica uma doutrina muito profunda, muito terrível. Lutero, ele dizia, não é que o pão, olha bem, não é que o pão, Jesus disse que isto é meu corpo. Quer dizer, não é que ele é o corpo, mas Cristo está nele. E Zwinglio simplesmente disse, isto é uma figura de metáfora. É como Jesus disse, que eu sou a oliveira verdadeira, mas ele não é uma árvore. Ele não tem folhas, entende? É uma figura, é uma aplicação. E eu quero falar sobre este ponto. Quando Jesus disse, isto é o meu corpo, a Igreja Católica, ela ensina dessa maneira, que a hóstia ali, que eles consagram, se torna carne, que o vinho vira sangue. Na verdade, isso não há essa transubstanciação, quer dizer, transformar em substância, em sangue, em carne, o pão e o vinho. Não, ele segue sendo pão, ele segue sendo vinho. Se tomar muito, até embebeda. E se pôr um veneno ali dentro, morre. Veja vocês, ele segue sendo o que ele é. Agora, ele simboliza o corpo de Cristo, simboliza o sangue de Cristo. Então, quando nós tomamos o pão, tomamos o vinho, nós sabemos que ele simboliza, por isso o próprio Jesus diz, fazei isto em memória de mim. Em memória. Não é que o pão é corpo, vira carne, e o vinho vira sangue. Pela fé eu tomo sangue. Não. É em representação ao sangue. Eu tomo este vinho, em representação ao corpo. É em memória ao Calvário, ao corpo que representa a palavra, que foi feita carne, sofreu por nós. E este corpo aponta para nós também, que somos hoje o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja aqui na terra. Então, houve essa doutrina chamada transubstanciação,
a de Lutero era substanciação, eu sei que aí por diante, mas, na verdade, o que isso representa? Eu gostaria de ter um bom tempo para um dia falar com clareza sobre isto. O que significa o corpo de Cristo? Quando nós tomamos da Santa Ceia, olha para mim aqui, vocês. Quando nós tomamos da Santa Ceia, nós devemos fazer isso em espírito. Tomar isso estando contrito de coração, reconhecendo o que Deus fez por nós. Não tomar de uma maneira tradicional, costumeira, entende? Não, não. Sem sentido, você tem que sempre, ao tomar da ceia, como se fosse a primeira vez que você tomou. Você lembra a primeira vez que você tomou? É daquela maneira. Não importa se você já tomou 10, 100, 1000 vezes, mas é como se você está vindo a primeira vez. Por quê? Ela representa o corpo de Cristo. E você está dentro, faz parte deste corpo, resgatado no Calvário, não com ouro nem prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Então você deve fazer isso no Espírito. A Bíblia diz que o Espírito vivifica, a letra mata. Então, hoje em dia, as pessoas dão mais, vamos entrar aqui, dão mais atenção ao corpo igreja, suas cerimônias, suas formalidades, isso, aquilo, que na verdade não vale nada. Não vale nada. É nisso aí que Jesus está dizendo, que o Espírito é que vivifica. Nós podemos ter toda a cerimônia da ceia, mas se você não, nos nossos cultos, nossos cânticos, mas se você não coloca o seu espírito ali, o seu coração ali, não vale nada perante Deus, porque Deus é espírito e importa que aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. Jesus disse, o Pai está procurando por tais adoradores. Então, amados, hoje em dia, como eu disse, se dá muita atenção a estruturas. Precisa-se da estrutura da mesma maneira. Por exemplo, você, eu, cada um de nós temos o nosso corpo. Eu preciso deste corpo. Eu preciso. Meu espírito não pode se manifestar fora dele. Entende? Mas o que vale esse corpo sem o espírito? Não vale nada. Não vale nada. O que vale a igreja sem o Espírito? O que vale a Santa Ceia sem esta sinceridade, esse espírito de respeito, consagração, temor, reverência? Então, vocês, espero que vamos entendendo devagar. É preciso fazer as coisas de alma. Seja um cristão de alma, alegre na sua fé, feliz na sua fé, tenha raízes próprias, vida própria. Porque Deus, ele precisa se manifestar. Deus é espírito como eu sou espírito aqui neste corpo. Precisa de um corpo para manifestar. A igreja, Deus precisa de um corpo para manifestar nessa dimensão. E quem é o seu corpo? É a igreja. A igreja de Cristo é o corpo que está alimentando do manar da vida. A palavra que se fez carne. Agora, se você alimenta-se dessa palavra, você vive por essa palavra. Jesus diz, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Você tem que viver esta palavra. As tuas obras
A tua vida mostra o que é isso. Se você realmente está alimentando e vivendo pela palavra. Se você é um crente palavra. E Deus precisa deste corpo, então aí está a ceia. Todas as vezes comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciais, olha bem, a morte do Senhor até que venha. Quando comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor. Mas, irmão Febrônio, tomar por tomar, não é isso. Não é corpo, não é carne só. A religião ali fora, se não vai na missa, não toma por quê? Ensina que Deus está lá. Se não for lá e morre naquela semana, vai para o inferno, porque não foi lá. Não, não é isso não. Não é isso não. Você tem que viver a vida cristã. Não é estar unido a uma estrutura religiosa. Não é por você somente tomar por tomar. Você tem que estar dentro do que isso significa. E isso te remete ao Calvário, isso te leva a Deus, isso te leva a um compromisso com Deus. E quando você falha neste compromisso, vamos dizer, voluntariamente, como que diz? Conscientemente, você está sendo um traidor, uma traidora de Cristo. Porque nós casamos com Cristo, Ele nos deu o seu nome naquele dia. Leva tu, pois, contigo o nome de Jesus, o Salvador. Como a mulher leva o nome do marido, nós levamos o nome de Cristo. Então, você aonde for, você tem que saber que você é casada, que você é casado com Cristo, que você tem um compromisso com Deus. Você não pode caminhar como antes caminhava, conforme os desejos da carne, do mundo, das concupiscências. Então vamos entender isso, irmãos. Entre no Espírito. Faça as coisas de uma maneira correta, não de uma maneira tradicional. A última ceia que o irmão Brana ele deu, foi na igreja do irmão Green, ele falou forte contra tomar da ceia de uma maneira tradicional, sem saber o que está fazendo. Quando faz isso, somente está seguindo um rito, uma estrutura que não tem vida. Você quer uma mensagem que não tem vida? Você pode seguir a mensagem, entende, de uma maneira estrutural, sem a mínima vida, sem estar no espírito da mensagem. Pode seguir. Eu não quero isso. Você quer? Nós queremos seguir ela no espírito dela. Você está na palavra, mas no espírito da palavra. Entende? Porque fora do espírito, aí vamos, a letra mata. Porque ela não tem nenhum valor, ela não tem nenhum sentido. E eu espero que ninguém viva simplesmente uma estrutura, entende? Quer dizer, como diz aí, uma formalidade, mas que você faça de coração. Quando você canta, cante de coração. Quando você ora, chega a Deus, se concentre, chega de coração. Quando você dê a alguém alguma coisa, faça de coração. Viva de coração, faça com sinceridade. É isto que agrada a Deus. Então, a ceia, ela deve ser sempre feita desta maneira. Você sempre deve tomá-la desta forma. Que tal se você soubesse que hoje você teria a última ceia na sua vida? E que a carruagem viesse te pegar por aí. Como que você ia tomar dela?
Conta-se que uma certa vez um rapaz ele ia fazer uma cirurgia, e nessa cirurgia, antigamente, eu sei que ele perderia a voz, ele nunca mais falaria. Se ele não fizesse a cirurgia, morreria, e se fizesse, perderia a voz. Daí falaram, olha, você pode falar a última palavra da sua vida aqui. Ele pensou antes de submeter a cirurgia, daí ele expressou: Jesus. Quer dizer, ele procurou a coisa mais nobre. E quando nós chegamos à Santa Ceia, a coisa mais nobre nos representa a nossa fé, o nosso compromisso com Deus, o Calvário, é a coisa mais gloriosa que tem. Não é uma formalidade, não é um corpo sem espírito, não. Eu não quero ser um corpo sem o Espírito Santo. Eu não quero servir a Deus sem, vamos dizer, sem estar no verdadeiro Espírito. Eu não quero uma mensagem, mesmo que você nasceu na mensagem, criou dentro da mensagem, não tem essas coisas de uma maneira morta, apagada. Isto é o meu corpo. Eu termino perguntando, de que forma? Como costume, uma tradição? Ou como algo real, isso é espiritual, que esse simbologismo vivo na sua vida? É uma coisa morta ou é uma coisa viva para vocês, esse simbologismo? Hã? Vivo. Então vamos tomar. Fiquemos de pé. Senhor, nosso Deus, querido e amado Pai, queremos fazer as coisas, mas fazer de coração. Inclina-nos a Ti, Senhor. A Escritura nos manda que examinemos a nós próprios, e não há como a gente examinar e não ver que há tantas coisas, Senhor, que precisamos tomar posição, precisamos consertar, precisamos melhorar. Ó Deus, fora outros que vê que tem que ir atrás e procurar e pôr em ordem. Mas o Senhor possa nos ajudar. Perdoa nossas falhas, nossos erros. Nós queremos levar as coisas do Senhor de uma maneira séria, genuína, verdadeira. Não como hábito, não como igreja, não como uma religião, uma tradição. Não como um corpo morto, mas vivo, Senhor. Pedimos que o Senhor nos receba neste momento. Ajude, Senhor, cada irmão, cada irmã, ajude o Teu povo. Nossos olhos estão fitos em Ti, Senhor. Olhamos para a grandeza de Tuas misericórdias, de Tua bondade. Ó Deus, eu rogo que o Senhor seja com cada um. Cada irmão, cada irmã nesse momento. Examine o seu próprio coração. Não examine se justificando, não. Faça e faça diante de Deus. Faça. Toma da ceia memória do Calvário. Uma memória viva, não a coisa morta, apagada. Tem você alguma falha? Vá, acerte com seu irmão, com sua irmã. Você tem que se humilhar, se humilhe. Se humilhe, volte atrás. Por que manter o erro de pé pelo orgulho?
Que o Senhor nos receba-nos, ó Pai. Que seja uma genuína ceia agradável aos teus olhos. Aqui está, Senhor, a colheita do teu sacrifício. Homens e mulheres resgatados pelo sangue de Cristo. Desperta-nos, ó Deus, a cada dia. Desperta a nossa consciência espiritual. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Queremos te servir de coração. Se alguém, Senhor, que não está te servindo como deveria servir, que possa ser sincero e se dar por conta de que precisa tomar uma posição. Eu rogo que o Senhor lhes conceda esta graça, força e condição para alcançar uma vitória completa. Ó Deus, seja uma ceia de vitória. Seja desarmado todos os laços que o diabo tem armado contra qualquer pessoa aqui, contra os lares. Que o diabo seja derrotado, Senhor. Eu oro nesse instante pela libertação de todos, pela saúde espiritual desta igreja, pela saúde espiritual de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada moço, moça, criança, ancião, anciã. Ajuda-nos, Senhor, que cada um possa se preocupar de estar vivendo para o arrebatamento, pronta para ir a qualquer hora quando o Senhor vir. Não nos deixe se descuidar com as coisas dessa vida. Não, Senhor. Ajuda-nos a estar atentos, vigilantes. Eu quero ser mais atento. Eu quero estar ser mais zeloso, Senhor. Como cristão, como pastor. Ó Deus, e aí está tuas filhas, teus filhos. Olhe para cada coração agora. Amém. E ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.